Agora vamos a um tema interessantíssimo, que é esse alienação parental. Carla do céu. O que é isso? Por exemplo, eu que moro em Belo Horizonte, estou longe do meu pai, eu sou um alienado ao meu pai? Não, nada disso, né? A alienação parental vem exatamente porque todo ser humano, a montagem dele internamente como montagem psíquica, ela vem através desses pais, ela vem através desses pares, ela vem através desses parentes. Nós somos construídos emocionalmente, nós somos montados psiquicamente, todas as nossas emoções, nosso ego, nossa personalidade, nosso temperamento, vem a partir dessa formação desses pais. E o que os pais fazem, principalmente no processo onde eles estão em processo de divórcio? Eles colocam esse filho como escudo no meio, onde que tiros de um lado e tiros do outro vêm para atingir a parte e a criança fica no meio para levar exatamente para o pai o que uma mãe está sentindo ou o que um pai está sentindo. Aí se aliena a criança de ser ela, você traumatiza essa criança, você gera problemas que vão repercutir na vida adulta em cima de um processo onde que o adulto que está vivendo em crise não dá conta de resolver a sua própria questão, entre eles que tem que inclusive isentar a criança dessas divergências individuais. Eles usam a criança. Usam a criança para que a criança seja a voz que atinja o outro, que ele não dá conta de falar. Ou de colocar um contra o outro. Exato. E a criança, ela vira esse mensageiro de desgraça, né? Por assim dizer. Porque ele está indo levar para atingir o outro, para cutucar. Fala com teu pai, fala com a tua mãe, que eu não quero saber dela. Fala com a tua mãe que eu não vou deixar você encontrar com ela, não vou permitir que você esteja com ela. Para atingir a outra pessoa, coloca essa criança dentro de um processo de briga. E se aliena a criança mentalmente e uma estrutura psíquica, ela pode ser totalmente desestruturada. Traumas podem ser enraizados, e a maioria deles, inclusive, é provado pela ciência, que a maioria está focalizado nessa infância e os pais não se dão conta desse prejuízo que eles podem estar causando. Então, por exemplo, os quase 10 milhões de crianças que são metade, não é, de uma população de filhos de pais separados. Hoje a estatística diz que aproximadamente 20 milhões de filhos têm pais separados e metade desse número são alienados parentalmente, se eu posso dizer assim. Sim, né? sim. Então, quer dizer, tudo parte do próprio pai. É o pai que aliena o próprio filho. Os pais, né, no caso. E, às vezes, a pessoa não se dá conta do prejuízo que ele está causando numa estrutura. É isso que eu ia te perguntar, porque essa criança vai crescer, cara. E ela vai crescer sofrendo os mesmos padrões que ele foi... medos, inseguranças, instabilidades, questões que nós temos. Todos nós, normalmente, temos um nível normal de ansiedade, de medo, de estresse. Temos um nível normal, que isso, inclusive, são até mesmo propulsores de ação para nós determinadas coisas. Nós temos que estamos ansiosos por estar aqui. É uma coisa que realmente vem, mas no nível normal ele está ok, está equilibrado. Agora, se vamos para o up, a coisa vai lá para o alto, a ansiedade se torna algo constante em nossas vidas, isso pode estar vinculado a uma estrutura de ansiedade, de medo, de insegurança, de instabilidade, que é onde que eu fui montada. A vida inteira de uma criança, ela ficar assombrada, ficar com medo. O que vai acontecer agora? O tempo todo ela está com medo da novidade que pode vir dos pais com relação à briga, para onde que eu vou ser conduzido, e isso provoca no cérebro um desajuste. Doutora. Aí o que vamos ter que fazer? No futuro vamos ter que criar uma nova forma desse adulto viver, porque lá atrás a gente chama de uma relação dual. É o presente preso com o pé no passado. Aí temos que trabalhar com traumas, às vezes. Hoje temos técnicas chamadas MDR, por exemplo, que a gente trabalha com os dois hemisférios, direito e esquerdo, que é consciência e inconsciência, para desbloquear. Do cérebro. Trabalhar com um desbloqueio desse vínculo lá de trás, que a criança ela acaba crescendo como se fosse eu tenho problema, numa raiz lá do eu passado, tenho medo, eu sou instável, eu sou inseguro, eu sou impulsivo. E não é ele, quem era o outro. Sim, mas a criança não consegue separar, individualizar eu o outro. O eu, o outro é um processo de estruturação que o de fora equilibrado equilibra o lado de dentro. É uma raiz do passado, né, doutora? É uma raiz do passado. É uma raiz da geração passada. E é uma raiz de maldição mesmo, como a Bíblia nos relata. Enquanto não se reconhece lá atrás, enquanto não há uma cura no pai e na mãe, isso vai passando de geração a geração. Vai se repetindo, né? Vai se repetindo. E com a própria ação da cruz, como o próprio Cristo nos diz, que ele veio para libertar o cativo e tirar o encarcerado da prisão. Não existe prisão pior que essa prisão da mente. Eu acho que essa prisão externa, essa prisão que está do lado de fora, essas cadeias, elas se quebram e saem um momento. E essa que está conosco, que nos acompanha 24 horas por dia. E essas cadeias, por isso que fala dessa alienação. E essa alienação que leva a pessoa a não dar conta de desenvolver a capacidade, o talento, o dom que ela tem, em cima de uma estrutura psíquica mal formada
uma voz espiritual demoníaca que fica o tempo todo, "Ih, você não vai dar em nada, você não vai conseguir", e a pessoa acaba ficando totalmente pergunta interessante aqui, cara, do Twitter, que eu achei muito interessante, porque é patológico isso já? É uma doença, então, terrível, que vai afetando a família. Agora, pelo que eu percebo, ela é muito delicada, porque como você chega e fala para uma pessoa que está acontecendo? E o Adler do Twitter pergunta o seguinte: como sinalizar alguém que está ocorrendo a alienação parental próximo sem causar atritos? Como alertar? Eu acho a pergunta dele fantástica. Eu acho que podemos emendar, inclusive, na pergunta dele. Aliás, antes de emendar aqui o complemento da pergunta, você pode participar ao vivo também, 3253-3320, e falar com a doutora Carla Campos sobre isso, tirar suas dúvidas e também relatar a sua história. A gente poderia ter, inclusive, também falar dos sintomas, né, para identificar isso, porque a pergunta do Adler Carvalho é como falar para as pessoas, mas aí, de repente, também como identificar antes para você ajudar essas pessoas, né, os sintomas advindos dessa alienação parental. Sim, para a criança isso, inclusive, é muito fácil, que a escola mesmo, ela é o primeiro detector, né? A criança está bem, aí começa a ir mal, não quer ir na escola mais, começa a ter dificuldade de relacionamento, muda o comportamento normal, não quer brincar, não quer sair, que aí tem acontecido. O que está acontecendo? Os professores notam alguma coisa? Ó, vamos procurar o pai. Os pais estão se isentando disso? Temos parentes, temos tios, temos às vezes pastores, temos amigos, temos vizinhos. Tem que ter alguém nessa rede familiar que possa, inclusive, vir para tirar a criança dessa condição. Para, inclusive, se identificar com aquela história. Se identificar e começar a ouvi-la, começar a senti-la, percebê-la. Porque a criança, o processo de alienação, ela se fecha. Por quê? Quem que deveria estar dando suporte, alívio, direção e sendo esse amparo, que é os pais, eles estão provocando o oposto disso. Eles estão dando instabilidade, estão dando medo. Então, a criança, ao querer avançar, se eu cair, eu estou sozinho. Então, há o tanto de bloqueios que vai gerando dentro de uma mente infantil que, na realidade, não tem condição de sobreviver sozinha. Toda essa estrutura parental, ela é o quê? Para montar o ser humano. É o único ser que, inclusive, precisa de o pai e mãe, até determinada idade, para ela conseguir realmente estar bem estabelecida. Agora, se esse meio não está dando certo, principalmente quando a briga é de divórcio, separação, que os pais não estão dando certo, poxa, não é possível que não tenha um tio, será que não tem um avô, uma avó? Não tem um homem dentro dessa casa que pode ajudar essa pessoa, né? Pelo amor de Deus. Tem que ter alguém sadio, né? Por isso que até mesmo buscamos muito esse vínculo corpo, alma e espírito. Isso. Se a pessoa não está talvez tão bem psiquicamente, mas pelo menos espiritualmente o Senhor vai estar orientando e direcionando. Vamos orar por você, alguém que possa estar cobrindo a vida dessa criança, alguém que possa trazer essa criança para perto e até mostrar para ela, peraí, a culpa não é sua, você não tem nada a ver com isso. Agora, até mesmo antes de a gente continuar, tem uma telespectadora chamada Joselícia. Ela está falando do bairro União e ela quer comentar o assunto ou fazer uma pergunta. Alô? Alô? Olá, Joselícia? Isso. Seja bem-vinda ao nosso programa e fique à vontade para comentar ou fazer qualquer pergunta. Eu queria conversar com a psicóloga, porque a minha família é assim, da forma que ela disse aí. Então, a minha família, meus avós foram separados, a minha mãe separada, eu me separei, pós a separação me tornei uma pessoa evangélica, conheci o Senhor, entendeu? Mas eu fico o tempo todo nessa preocupação com os meus filhos, porque não tiveram assistência nenhuma paterna, nem da família e nem dele, porque ele não conhecia o Senhor, ele é uma pessoa que não está nem aí para nada. Então, assim, eu fico preocupada, entendeu? Porque, pelo que eu estou vendo, o rapaz já está com 23 anos, a moça está com 27 anos, eles não conseguem se relacionar com outras pessoas. Entendeu? A minha filha teve um namorado e mesmo assim aquele medo todo, entendeu? E meu filho também teve uma ou duas namoradas, mas sempre eu sinto neles esse medo, entendeu? Eu nunca levei nenhum psicólogo, não oro muito, entendeu? Peço muito ao Senhor que esteja salvando a vida do meu ex-marido, entendeu? Mas eu fico muito preocupada em relação aos meus filhos. Sim. Eu queria saber da psicóloga se isso é preciso tratar da psicologia ou se é só tratamento espiritual. Eu fico assim, às vezes sem saber como fazer. É igual a Joselícia, deve ter muita gente também, né? Joselícia, muito obrigado por você compartilhar conosco a sua história, né? Ter coragem de ligar e abrir o seu coração. E o seu exemplo vai servir para muitas pessoas, com certeza, que nos assistem. Deus te abençoe e oramos para que Deus, nas palavras da doutora Carla, possa trazer orientação também para a sua vida. Muito obrigado.